Eu vou ler eu vou ler na atualizada, tá? Na Almeida atualizada. João 8, do versículo 21 até o final. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizem os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morreríeis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapaz de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: Porventura, não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo,
Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente, provará a morte eternamente? E és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai, vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Uau! Que texto bacana, né? Com quem, bom, vamos pensar aqui, com quem que Jesus está falando? Quem que é esse público aí? Eu queria que vocês pensassem quem é o público que ele está conversando e a diferença aí dentre esses dois grupos aí que ele está falando. A primeira parte, quando fala, começa aí mais tarde, Jesus disse outra vez, né? Com quem que ele está falando? Ele está falando com que grupo? Bom dia, meninas. Bom Vamos dia, com os judeus, né? Aí a primeira parte. com os judeus, mas com um grupo de judeus, os doutores da lei, certo? Certo. E essa segunda parte aí, quando começa, Jesus disse aos judeus, com quem que ele está falando? Qual é a diferença desse grupo aí? Ou a especificação? Porque no final ali do 20, do 30 fala, muitos que o creram, que ouviram dizer essas coisas, creram nele. Aí depois já começa. Jesus disse aos judeus que creram nele. Olha que interessante esse detalhe. A primeira parte, ele está falando para o grupo de judeus, né? Aí, nesse grupo de judeus, alguns creram nele. Então, a segunda parte, ele começa falando com os que creram. Olha que interessante isso. Quando a gente é confrontado pela palavra, isso já nos diz que a gente creu. Porque aquele que não crê é falado a verdade, o evangelho, mas aquele que crê é confrontado naquilo que crê. Vocês entenderam isso que eu disse? Não? Ou ficou complicado? Né? Existe aí eu falei, na hora que eu estava lendo esse texto, eu falei, gente, Jesus realmente não estava a fim de fazer marketing com ninguém, porque se ele chama de filho do diabo, aquele que creu nele, Imagino que não creu, né? é interessante esse detalhe aí no texto, não é? Vocês tinham percebido isso, não? Eu só tinha percebido essa diferença dos que ouviram, né, do geral e dos que creram. Eu tinha percebido isso, mas eu não tinha levado em conta essa questão que você está falando. É. Esse confronto com. É interessante, isso daí mostra uma coisa bem interessante para a vida da gente. Quando a gente se põe nessa posição de seguidor de Jesus Cristo, a gente tem que entender que o Evangelho vai confrontar os nossos desejos e as nossas crenças, né? As nossas, como diria
o Augusto Cury e as nossas crenças limitantes. Estou filosófica, não, estou psicológica hoje, né? Não. Mas nós acreditamos, lá no eu estava relendo o texto do Escutatória, depois eu pus lá ele mais completo, como eu falei para vocês. Depois vocês leiam uma coisa lá muito interessante, que o autor fala, que eu acho que tem muito a ver com esse texto. Ele fala assim que para a gente enxergar, ou para a gente ouvir, né? Não basta a gente só ter olhos e ouvidos. A gente precisa não ter filosofia na cabeça. Porque quando a gente... se duas pessoas... Eu imaginei essa cena. Se duas pessoas estão caminhando num jardim, eu, por exemplo, sou péssima com flores. Se a Angélica, que gosta das suculentas lá, todas bonitinhas, né? Se nós duas estamos caminhando por um jardim e a gente para diante de uma planta e ela fala, olha, Edith, que lindo, tal e tal. Quando eu olho, os meus olhos, que não são talvez próprios para enxergar aquilo, eu olho e falo, ah, bonita, mas eu não sei que planta que é. E eu falo, por que ela está dando valor a isso aí, né? É só uma planta, tem tantas plantas, né? Mas aquele que tem o olho preparado para ver, ele enxerga diferente, né? Ele enxerga diferente. Mas o que mais enxerga não é nem o que não está preparado e está cheio de filosofia, nem o que está tão preparado para enxergar. O que mais enxerga, que consegue ver os detalhes, é aquele que tem a mente, naquele momento, vazia para aquilo. Esse consegue ver aquela planta, porque o que conhece muito, talvez ele já comece com toda a sua filosofia também. Ah, essa planta é da espécie tal, é rara por causa disso, tem essa folhinha diferente. Ele pega tudo isso e ele, ao invés de enxergar a planta, ele enxerga todo o conhecimento dele. E aquele que é o ignorante, né, como eu, no caso, em relação às plantas, ele olha e fala, e ele não dá a importância devida para aquilo, né? Então, o interessante é, nesse confronto de Jesus, para que serve esse confronto de Jesus? Não é só para ele brigar com as pessoas, mas é para que ele consiga refletir e esvaziar a mente dessas pessoas que creem. Deu para entender a linha de pensamento da doida aqui? Tá? Bom, agora sim, agora comecem a falar o que vocês pensaram quando leram esse texto. Pensando nisso que você está falando, quando ele fala assim, mas somos descendentes de Abraão, né? Nunca fomos escravos, mas ele está mentindo. A descendência dele, naquele período, eles nunca foram escravos. Aliás, eles eram dependentes de Roma. Então, indiretamente, eles não tinham muita liberdade, porque eles tinham que fazer aquilo que estava dentro do conceito romano. Então, ele não tinha noção do que é ser escravo, porque ele estava na mesma situação, né? E não entendia o sentido de escravidão. Não sei se eu estou falando bobeira, mas eu comecei a ler aqui e falei assim, então eles não têm nem certeza da própria situação que eles estavam vivendo naquele momento. Eles não iam compreender o que é a noção de escravo, porque eles não compreendiam a situação de escravidão que eles viviam. Verdade. E eles já foram escravos. No Egito, eles foram escravos por 400 anos, né? Eles foram escravos na Babilônia, né? Eles foram escravos da Babilônia, tinham sido libertos há pouco tempo, há 200 anos, é pouco tempo assim, há 200 e poucos anos dessa época, né? E depois, não, eu acho que mais, eu acho que a volta deu mais, quase 400, né? 400 anos, Mas depois eles foram escravos também, na época da luta dos Macabeus, que é 200 anos, né? E depois agora eles estavam sob o domínio de Roma, né? Então uma boa pergunta, o que eles queriam dizer quando eu não sou escravo? Né? Será que era porque eles eram os fariseus? E os fariseus tinham uma posição política diferenciada do povo judeu, né? Talvez eles não se sentissem parte do povo.
Eu acho que por ele estar ocupando esse lugar de liderança dentro da situação que eles viviam, eles se sentiam a, a elite e eles não se viam como escravo, porque eles obedeciam a lei romana, mas eles também ditavam as leis. Eles conheciam as leis, eles corrigiam pelas leis. Então, acho que nesse momento eles não se viam como escravo, porque eles estavam um nível acima daquela grande população que vivia escravidão. Então, eles não se colocavam como escravos. Uhum. E isso, será que tem a ver também com a nossa autoimagem? Ah, eu nasci num lar cristão, eu nunca passei pelo vale da sombra e da morte, né? Eu nunca me desviei da igreja. Quando eu li, eu tive essa impressão de que a gente que é os filhos de crentes são crentes, então falou assim, eu nunca fui do mundo, eu sou crente, os meus pais são cristãos, né? E quando você falou desse distanciamento, que às vezes a gente tem que pegar, esse esvaziar, porque acho que só quando a gente se afasta, a gente começa a ter um outro olhar. Tipo, quando você sai fora da situação, entendeu? Uhum. Domingo a gente estudava sobre a queda e a gente é muito mais fácil eu apontar o pecado do outro, a escravidão do outro e não entender que eu também preciso desse arrependimento, né? Então, às vezes a gente assume uma posição de que a gente já é herdeiro, então a gente não tem nada. Essa mensagem não é para nós. Nós não precisamos nos arrepender, né? A gente não precisa se encher dele, né? Toda vez agora que eu estou lavando uma panela, eu lembro de você falando da ação do Espírito Santo, né? E às vezes a gente fala assim, não, isso daqui, essa sujeirinha que está grudada aqui em mim, eu consigo tirar. Eu não preciso me encher, né? De tempos em tempos eu me encher, me renovar. Então, acho que eles tinham muito o olhar de que nós assumimos muitas vezes. Essa mensagem de salvação eu não preciso mais, porque Jesus já é meu salvador. Arrepender dos pecados eu não preciso mais, porque meus pecados já foram perdoados, né? A gente se coloca como eles. Essa mensagem aí que pregou não é para mim. Esse texto não é para o outro. A gente está sempre no outro, né? É, é. E o que significava isso que você falou, Adriana, de olhar o texto sempre para o outro, nos traz uma imagem, uma falsa imagem de nós mesmos. Então, nós vimos na semana passada da certeza de Jesus sobre quem ele era. E a partir dessa certeza de quem a gente é dentro do reino, em Deus, o propósito da nossa criação, isso traz para a gente uma estabilidade, né? Uma estabilidade espiritual, vamos dizer assim, né? E só que nessa nossa oscilação de olhar o texto e falar, não, isso aqui eu já dominei, então eu quero ir para o próximo texto, né? Esse olhar aí deles faz com que eles falem, nós somos filhos de Abraão, né? É engraçado que a primeira fala é, nós somos filhos de Abraão. O que significa ser filho de Abraão, né? E depois a segunda fala deles é, não somos, aí já no verso 41, não somos filhos ilegítimos, pois o próprio Deus é o nosso Pai. Então, tem dois momentos na discussão. O primeiro, eu sou filho de Abraão. E no segundo, o próprio Deus é o nosso Pai. O que são essas duas falas aí? O que vocês acham? Querem dizer que são homens de fé e que conhecem a Deus. E estão longe disso, como nós. Muitas vezes, é por isso que alguém chegou a essa declaração, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Enquanto você não anda com Deus, você não conhece a Deus. Só citar a Deus e dizer que é filho de Abraão não te coloca andando com Deus.
É isso. Eu cito a Bíblia, né? Eu sou batista, eu cito as normas da convenção, eu cito a doutrina, mas não tem profundidade na minha vida, né? Eu penso que eu conheço a Deus e que eu sou filha de Deus, mas eu não tenho profundidade enquanto eu não sou confrontada nas minhas crenças limitantes, nas minhas filosofias e naquilo que eu acho que eu sou. Não, nisso aqui eu sou muito boa. Nisso aqui, Uhum. nisso aqui pode deixar Jesus que é comigo, né? Enquanto eu não sou confrontado, e não é confronto, gente, não é nada suave, não é suave. Confronto é confronto, é uma batalha e eu quero vencer essa batalha. A minha ignorância é que eu quero vencer contra Cristo, contra Deus, né? E aí eu falo, não, Edith, não imagina, eu nasci num lar evangélico, eu sei da grandeza de Deus, e aí eu começo a fazer todo o meu discurso, até o tempo que o Senhor fala, então vamos lá, vamos nos confrontar. Talvez essa seja a melhor maneira de eu aprender quem eu sou de verdade, né? No momento, eu não digo que a dor ela é uma coisa boa, mas ela é um instrumento positivo e poderoso, porque a dor é que me traz confronto. Quando uma pessoa me fala que a vida dela é tudo bonitinha, tudo certinha, antigamente eu tinha inveja. Meu pecado, pior pecado que eu tinha era inveja. E no segundo momento, hoje, depois que eu passei por algumas experiências bem interessantes de confrontação de Deus comigo, eu fico com pena, né? Esse evangelho que se vende, que é o evangelho que todo mundo vai bem, que os filhos vão bem, que as finanças vão bem, que o marido é bom, que é uma vida como é que era? De margarina, né? De propaganda de margarina. Delícia. Doriana. Doriana, É, essa vida, ela não tem a ver com a profundidade do autoconhecimento e do desenvolvimento da fé, né? Essa vida cria pessoas arrogantes, pessoas que se sentem superior, como esses caras aqui, se sentiam superior, eles achavam que eles não eram escravos, porque eles não tinham passado pela, né? o Edith, meninas, ele fala que eles são da linhagem, né, de Abraão, eles são descendentes, tipo assim, isso me garante. Nós estamos dentre os filhos das tribos de Judá, descendentes de Abraão. Do que a gente precisa mais, né? E a gente vê que esse versículo 32 está em tantos lugares, né? Fazem outdoor, fazem coisa para pôr no caminhão, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas usam isso como um jargão, não sabem nem do que elas estão falando, né? Porque se você vê aqui no contexto, Jesus fala para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ponto e vírgula. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos vindo numa sequência, né? E aí eles respondem falando: somos da descendência, nem nunca fomos escravos, né? O que nos liberta é a palavra. E a palavra, ela é dinâmica, ela não é estática, ela é única, ela é verdadeira, mas ela não é estática. Ela é viva e se aplica. Ela nos liberta. Vocês estão todas congeladas. Você que está congelada para nós, mas a sua voz Eu não estou congelada, Ixi, estou congelou aqui. é só a sua câmera, mas a voz está saindo. Será que é a minha internet? possível. Mas nós estamos te ouvindo, pode falar. Será que ela está nos ouvindo? Acho que não, né? Se congelou, pode ter congelado o som também. Aí, voltou. Eu congelei total aqui, não sei nem onde eu parei. Não, você estava Acho falando que que a internet. a palavra
Ela é dinâmica. Ela é viva, ela é dinâmica, né? Ela é única, ela é verdadeira e inerrante, como diz nossa amiga Nina, inerrante, né? Mas eu tenho que conhecer a palavra e ela vai me libertar de mim mesmo. Ela vai me libertar de eu achar que eu sou, porque o eu sou é ele. E ele repete pelo menos acho que 2 ou 3 vezes nesses versículos. Ele é o eu sou. E aí faz todo sentido o que você falou, Edith. Quando eu me liberto de mim mesmo, das minhas filosofias, dos meus pensamentos, e olho para a palavra, a luz da palavra, que é a luz de Jesus, eu enxergo de uma outra forma. Eu não enxergo aquilo como um peso do escravo, mas eu enxergo aquilo como a luz do filho. E ele fala aqui, né, do filho. Então, o filho, ele vai estar sempre. E nós, recebendo a Jesus e tendo essa consciência que nós temos que receber a verdade e sermos verdadeiramente discípulos, nós seremos libertos de nós, das nossas vãs filosofias e tudo mais. Eu vejo mais ou menos por aí. E essa luz, né? Eu sempre penso, quando Jesus fala, eu sou a luz, eu penso numa coisa assim que faz, explode assim, né? Explosivo, para revelar os cantinhos mais escuros da nossa alma. Nós temos cantinhos escuros, muitos, como disse a Adriana, dos pecados ocultos e do achar que é só o outro que tem que se arrepender. Nós temos muitos, né? Mas farisaicamente a gente passa por cima, põe embaixo do tapete e aponta o outro. Então, meninas, eu queria fazer uma colocação aqui. Eu acho que eu imagino a dificuldade. Eu não sei se eu que estou viajando, mas eu penso que os fariseus e todos os doutores da lei, eles tinham um cuidado, porque eles achavam, na verdade, que o que eles estavam fazendo era muito certo. Assim, eles cuidavam da lei para que ela fosse executada pelo povo, por aqueles que, né, não eram sábios, não tinham conhecimento. Eles queriam cuidar tanto daquilo que criavam todas aquelas regras e faziam tudo aquilo que a gente lê, né? Mas o que eu fico pensando, a dificuldade de ouvir a mensagem de Jesus que vinha contra tudo que eles tinham ouvido até então, que eles acreditavam até então. De repente vem uma pessoa que fala do pecado de uma forma que não era exatamente como eles. Eu não sei se eu estou sendo clara, assim. Eu acho que não faltava zelo na vida desses homens, desses líderes. Lógico, sempre tem aquele que é trambiqueiro, que está lá por questões políticas, tudo bem. Mas eu penso que a expressão de Nicodemos, quando ele fala para Jesus, mas o espanto, né? Mas é só isso, eu tenho que nascer de novo, mas como que é isso? Porque até então eles realmente não tinham. Jesus trouxe uma mensagem que era muito diferente. Eu acho que nós lermos a Bíblia e termos, né, toda o que aconteceu depois, né, a gente saber tudo o que aconteceu depois, faz com que fique um raciocínio lógico, né? Se você realmente se coloca na presença de Deus e pede para que a gente viva isso, mas para eles, né, eu fico pensando a imensa dificuldade que era, de repente, crer num cara que chega e fala, então, eu sou a luz do mundo, sou eu que sou o filho de Deus, sou eu que vim para cumprir tudo aquilo. Eu não acho que todos eles simplesmente não creram porque não quiseram crer, né? Assim, primeiro que eu acho que é Deus que move isso também, né? O Espírito Santo que move isso, mas eu penso a imensa dificuldade para aqueles homens de acreditar nesse cara, eles tinham que abrir mão de tudo, e a gente cria umas coisinhas, né? A gente que não tem nem conhecimento de grande coisa, a gente cria todas essas defesas, né? Para de repente falar que eu sou melhor do que o outro, ou eu tenho um pouco mais de luz na minha vida do que o outro. Eu não sei se eu fui clara, assim, mas muito claro. às vezes a gente fica
simplesmente dizendo, né? Ah, então, eles não creram, eles se apossavam de outra forma, né, do crer lá, até chegar a ponto de crucificar mesmo Jesus, né, para cumprir esse plano de Deus. Mas eu falo que devia ser realmente uma coisa muito, muito difícil. Eu entendo o que você está falando e só discordo de uma coisa, não devia, ainda é. Não importa que nós temos um outro momento histórico, não importa, porque nós também somos religiosos, nós também aprendemos desde a infância coisas que a gente não conhecia e que a gente foi tateando, e de ouvir falar, e não... Bom, quem não lê a Bíblia, então pior, né? Porque daí não tem nem o conhecimento direto, tem sempre uma interpretação, uma versão, e a versão desculpa, ela é tão enviesada. Quando um pastor vai pregar uma mensagem que Deus deu para ele, só pelo Espírito Santo de Deus é que ele fala, e só pelo Espírito Santo de Deus é que alguém pode entender a mensagem. Porque, olha, ele leu o texto, ele fez uma interpretação, e ele criou uma versão daquele texto na mente dele. Depois, para ele transformar aquilo em palavras, já vai enviesado, concorda? Você vê como a Mara, no meio da fala dela, ela falava, a gente fala isso várias vezes, vocês estão entendendo? Será que vocês estão acompanhando? Porque o que está dentro da cabeça da gente, nem sempre é o que a gente consegue verbalizar, né? Aliás, a maioria das vezes não. Então, o pastor verbaliza. Quando o pastor verbaliza, isso tem que chegar no seu ouvido. Quando chega no seu ouvido, você interpreta as palavras dele, né? Mas só que cada palavra que ele fala tem um outro sentido para você. Às vezes, o sentido de uma palavra para uma pessoa é um, o sentido da mesma palavra para outra pessoa é outro, né? Então, vamos imaginar que você tenha conseguido entender o que ele falou, aí você pega toda a sua filosofia, suas crenças, e aí você transforma aquilo numa outra mensagem. Então, se não for a Torre de Babel, o Babel nosso, ele existe, é claro, em todos os que falam, inclusive, a mesma língua. Nós todas que falamos o português, nós vivemos numa Torre de Babel, porque cada uma de nós tem uma interpretação, cada uma de nós tem uma história de vida, um vocabulário, cada uma de nós, né? Então, nós já vivemos numa Torre de Babel. O que conecta a gente a entender é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai dizer a mesma mensagem para mim e para vocês. Essa é a verdade. Essa é a verdade que a gente tem que conhecer. Sabe? E a verdade qual é? A verdade tem que ser simples para a gente poder entender, para todo mundo entender do mesmo jeito. A verdade é, quem seguir a Cristo conhece um outro lado, o lado de cima, que ele usa aqui a expressão, até em cima e embaixo é uma expressão figurativa, né? A gente sabe que hoje, né? Hoje a gente sabe que o céu para cima não é o céu, por exemplo, para cima de quem está do lado oposto, né? Então, até não é uma ideia de tempo e espaço, né? Isso aí, agora eu vou viajar bem na maionese, então presta bem atenção. O que Jesus está dizendo aí não é uma ideia de tempo e espaço, é de um outro lugar, é de um outro tempo, um outro lugar. Aqueles que são nascidos no reino de Deus, e a gente só pode ser nascido no reino de Deus por adoção em Cristo Jesus, eles se libertam dessas crenças humanas. Então, Paulo, por exemplo, quando fala a Filemon por Onésimo, né? Estou falando certo o nome do escravo. Ele pode dizer que Onésimo, que era escravo, e Filemon, que era seu proprietário nessa terra, ambos são irmãos. Não tem a ver com as coisas aqui de baixo. A verdade nos tira dessa realidade de tempo e espaço e nos coloca na eternidade. Se a gente quer
ter uma visão daquele que olha as coisas acima do sol, como cada um usa uma expressão, né? Jesus está usando cima e embaixo, Salomão fala acima do sol, né? Porque é difícil de explicar para quem está preso debaixo do sol. Agora, no momento em que você nasce lá, e que seu coração é transformado, e que você conhece esse outro tempo, que é a eternidade, e esse outro espaço que não prende a gente fisicamente, né? No momento em que você conhece, você sabe o que é. Aí você já sabe o que é. Não é que você está habitando lá o tempo todo, não é, mas você já sabe o que é. E até você entrar lá, as pessoas podem explicar, mas você não sabe, né? Quando você entra na eternidade, quando você rompe, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com essas coisas que a gente acha. A gente, quando aprende religião, a gente aprende na terra, na matéria e no tempo e no espaço. Né? Quando a gente está aqui, tanto que as religiões, o que elas foram se transformando? Elas foram se transformando em coisas para cá, né? Em grandes catedrais aqui. E por que Jesus não precisou construir nenhuma igreja? Ele já usava as que tinha mesmo e estava bom. Porque ele está construindo um outro edifício, um outro lugar, né? O convite de João aqui em Apocalipse é tirar a gente desse lugar comum e levar a gente para esse outro lugar. E isso só vai na base da confrontação, porque o mundo que a gente conhece, a realidade que a gente conhece, ela está abaixo do sol. Né? Então, Mara, eu concordei com tudo que você falou. A única coisa que eu acho que a gente poderia complementar era isso, sabe? Não é só para eles. Para eles era tão difícil quanto é para nós hoje. É a mesma dificuldade para eles, sabe? Porque tudo bem, eles não conheciam o desfecho, eles não conheciam o que ia dar, né? Jesus ia virar uma referência de contagem de tempo, eles não conheciam nada disso. Mas para nós hoje, que conhecemos tudo isso, nós ainda não temos teologia da prosperidade nos nossos dias? Nós ainda não temos o poder da nossa mão? Nós mesmos não acreditamos numa religião que muitas vezes que depende do que eu faço, que está em mim, que está em mim, que está em mim, que eu tenho que seguir regra, que eu tenho que ser bonzinho, que eu tenho que ter um coração. Eu tenho visto algumas pessoas chegar para mim e falar assim, olha, eu não aguento mais ser bonzinho. Eu quero romper com isso, porque eu estou passando por bobo. Estou passando por bobo. As pessoas pisam em mim. E eu olho, e eu tento falar para a pessoa, mas eu não tenho essa confiança de Jesus, né? Eu tento falar com jeito, embora eu seja grossa pra caramba, eu tento falar com jeito. E o jeito é esse, mas você está sendo bonzinho para quem? Né? Você está sendo bonzinho para quem? E por quê? Então seja malvado, ué. Porque não é isso aí. Não tem a ver com isso aí. Né? Eu tenho que ser quem eu quero ser em Cristo. É em Cristo. Deixa eu falar. Eu li o texto, se eu viajar, como disse a Edith aqui, vocês me tragam de volta, tá? Mas eu li o texto e gostei muito da observação da Edna. Jesus pega um povo, fala num contexto para todos, e de repente dali sai um povo, um povo que ele vai falar mais claro, né, mais profundo. E eu entendi o texto, gente, como Jesus continua trabalhando no povo uma identidade, né? Aqui ele está falando de discípulos, ele está falando de filhos, né? Ele está falando de família. Então, ele está tratando nossa identidade. E dentro dessa identidade que Jesus vai tratando, que ele quer trazer, quer que isso aflore em nós, ele fala dos processos. Existem os processos. O texto, ele quer dizer, olha, não dá só para crer em mim e ficar só nisso. Existe um processo. Você precisa entender que a partir do momento que você crê, você passa a ser discípulo, mas também não dá para ser só discípulo.
Você precisa entender que você faz parte de uma família que não é daqui, e dentro dessa família você tem um papel, você é filho por adoção. E a gente não consegue entender esse processo. E muitas vezes Jesus é duro com a gente. Tudo isso que vocês falaram é verdade. E nesse texto aqui, para mim, Cícera, ele está tratando especificamente da nossa religiosidade, sabe? Eles tinham, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão, existia uma religiosidade neles. E como que a nossa religiosidade, seja ela da onde a gente vem, seja qual for a nossa origem, a gente traz isso dentro da gente, né? E às vezes, em nome de um erro, a gente comete outro erro. E é assim, né? A gente usa um erro para justificar o outro erro. E é isso que Jesus está querendo dizer para a gente aqui, ó. Não tem mais como vocês agirem dessa forma. Não basta ser só discípulo, porque de verdade Judas foi discípulo, não foi? Não caminhava com Jesus? O que adiantou ser discípulo? No final, qual foi o final de Judas? Então, gente, ser discípulo nem sempre, né, nunca vai resolver. É bonito, é lindo, é status? Podia ser, ou pode ser ainda nos nossos dias, mas isso não é o suficiente. Jesus está falando da nossa identidade, e o que essa identidade gera em nós? Gera um processo de libertação. E essa libertação só acontece com a verdade. E a pergunta é: qual é essa verdade? Qual é essa verdade? Sabe? Foi o que o texto jogou em mim hoje. Qual é essa verdade que provoca isso em nós e nos traz para esse processo de libertação, que nos torna verdadeiramente livres e nos coloca sentado no lugar de filho, dentro de uma família, né? Então, assim, a gente não pode abrir mão dos processos, e a gente não gosta dos processos. A gente não gosta dos processos porque os processos nos confrontam. E a gente não gosta disso, mas isso é necessário. Então, eu não sei se aqui entre nós a gente está satisfeito só em ser discípulo. Não basta ser discípulo. Jesus quer trabalhar em nós a nossa identidade. Tá? Se eu viajei, me tragam de volta. Sem nenhum problema. Não, Eu, muito eu, bom. eu achei interessante que o que ela falou, né, Edith, é o que a gente estava conversando ontem, né? Sobre a gente se acomodar em algumas situações, porque trabalhar a mudança, e o que a Cícera está falando é interessante, vai causar dor. E quando a gente sente dor, a gente para de trabalhar porque estava muito cômodo como estava antes, né? A gente estava ali quietinho, você até falou da igreja de Éfeso, né? Estava morno, estava quietinho, estava tudo muito bom, então vamos ficar daquela forma para a gente não poder sentir a dor, porque a dor de uma transformação, ela é muito grande, porque a gente tem que se desvencilhar de várias regras que foram impostas desde o conceito familiar, né? E quando você se vê tendo que tirar essas escamas, limpar uma queimadura, você tem que tirar a pele morta. Isso vai doer. Então, nesse processo de mudança, né, como a Cícera tá falando, é muito doloroso. E muitos deles aqui, e como muitos de nós, preferimos ficar no comodismo que encontramos do que sentir dor, né? Porque o mundo já nos provoca dor, né? Viver já é doloroso. E você tentar trabalhar toda essa impureza que existe, tirar, vai doer muito mais, né? Mas a gente não consegue ver além, né? Dessa sujeira tirada, vai ter além. É o que a gente estava conversando ontem também, essa questão do tempo, né? Aqui ele fala sobre Abraão, você tem 50 anos, né? E É isso que eu ia entrar. como você viu Abraão, né? Mas Uhum. Jesus não está falando de um tempo cronológico, né? Porque quando cheguei em casa, eu continuei a pensar sobre isso, né? Quando fala que ele é o alfa e o ômega, isso quer dizer que ele não tem começo, não tem, ele está a todo momento. Não tem como você separar, né? O que é hoje, o que aconteceu ontem, não vai acontecer hoje, né? Acontece a todo tempo. Jesus está hoje aqui conosco. E a gente, cronologicamente, a gente vai pensar, nossa, ele nasceu há
há 2000 anos atrás, ele viveu 33 anos, ele fez isso, mas no passado, a gente esqueceu que ele está hoje, ele vive hoje aqui conosco, sem precisar determinar as partes do tempo. É. Angélica, você ia falar alguma coisa? Não? Eu ia falar que quando fala conhecereis, nesse conhecereis, como a Cícera falou, eu entendo que é o processo, Uhum. né? Conhecendo a verdade, não é? Eu não vou conhecer de uma vez, Isso. né? E eu entendo isso, que ser discípulo não é você estar acomodado e falar, ok, eu faço parte dos 12, né? E Judas fez a escolha de trair, né? Porque o discípulo também faz a escolha. Mas eu conhecereis a verdade. Enquanto eu conheço a palavra, eu busco, é um processo, né? Eu acho que isso que a Cícera falou é que vem complementar esse processo. Uhum. Viver esse processo é você se tornar dia após dia o filho e largar o escravo para trás, né? E conhecer essa verdade que liberta. É muito dolorido. Não existe processo sem dor. Se for sem dor, como você falou, Edith, não é processo. Tem alguma coisa errada. E se você não tiver que negar a sua carne, deixar o seu eu, deixar as vãs filosofias que estão na sua cabeça, deixar até algumas pessoas para trás, você não vai conseguir passar por esse processo. Mói. Mas a gente caminha, né? Olhando sempre para o alto e pensando, a minha vida é acima das nuvens, é acima desse patamar, além do sol. É exatamente aí que eu queria chegar. A gente está vivendo uma dualidade entre a vida terrena e a vida eterna. Naquilo que eu acredito, eu baseio a minha vida para fazer as minhas escolhas, né? Então, se eu acredito em coisas deste mundo, as minhas escolhas vão ser baseadas... E escolha aqui quem são as minhas escolhas. Não são só as grandes escolhas, são todas as escolhas. Por exemplo, a gente está aqui estudando a palavra de Deus, é uma escolha hoje, né? É uma escolha. Eu podia não estar aqui hoje, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Eu podia estar aqui olhando para vocês e tal, e mexendo no meu WhatsApp, por exemplo. É uma escolha. E a nossa tendência é dividir essas escolhas em certo e errado. O que Jesus fala, eu não estou julgando, é porque Jesus não está dividindo em certo e errado. Ele está falando só que você está fazendo uma escolha. E tudo bem, se você está tendo que trabalhar e está aí no WhatsApp, é uma escolha, né? E não é uma coisa que certa ou errada. Agora, se eu acredito de fato, talvez essa seja a grande pergunta, se eu acredito de fato que eu vou morrer, que eu sou limitado, que eu tenho os meus dias aqui contados, e eu acredito de fato que eu vou viver eternamente com Cristo, é nessa crença, né? A Cícera perguntou, mas qual é a verdade? Jesus diz qual é a verdade. A verdade é Ele. E conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis a Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é só a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade escrita sobre a história, né? Então, o que eu tenho que conhecer de fato, porque, por exemplo, os judeus conheciam a palavra, né? O Antigo Testamento eles conheciam, mas a verdade que Jesus está dizendo aí é essa revelação da palavra. Viva para aquilo que é de cima, viva para aquilo que importa. Essa é a escolha. As suas escolhas hoje vão ser escolhas para a eternidade ou escolhas para aquilo que perece. Muitas vezes a gente tem que gastar o nosso tempo naquilo que perece, isso é normal. Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem que, né? Então, a gente ainda não é tão desprendido de não ter conta. Jesus não tinha nada, né? Jesus não tinha conta, mas ele também, quando precisava pagar o imposto, pedia lá para o Pedro ir pescar e pegar na boca do peixe, né? Então, tem um processo também para aquilo que perece. Mas como eu direciono a minha vida. É essa direção. Essa é a verdade é Cristo. É para Ele
É para aquilo que é eterno que eu estou trabalhando, ou é para mim mesma, ou é na minha força, na força do meu braço, na força da minha inteligência, né? Volta para essa escolha. Porque ele fala, inclusive, lá assim: aquele que me obedecer jamais morrerá. Onde jamais morrerá? É que não vai morrer, não vai para o cemitério? Não, ele ganha a vida eterna. A Edna falou, que nós comentamos ontem a Edna veio aqui, gente, por isso que a gente comentou ontem. A Edna falou que nós comentamos ontem sobre esse outro tempo. Quando ele fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivo, é por quê? Porque na eternidade, Abraão, Isaac e Jacó já é. Por isso que Abraão conhecia Cristo. Por quê? Porque eles conheciam onde? Na eternidade. Ele aguardava, no tempo dele, a vinda do Messias. Ansiosamente, a vinda do Messias. Né? Por quê? Porque lá ele já sabia que viria. Nós aguardamos a vinda do Messias. Por quê? Porque nós já sabemos que lá na eternidade ele é. Né? Ele é Senhor aqui e lá na eternidade ele é, junto conosco. Né? Então, essa questão do tempo aí é bem importante, a gente não pode tirar essa questão do tempo eterno fora, porque senão a gente não vai entender esse texto, né? Para que eu vivo. Bom, nós estouramos o nosso tempo hoje, assim, barbaramente, 8 minutos de estouro de tempo. Mas o tema daria mais uma, né? Daria mais um encontro, né? Mas a gente faz esse encontro e essas reflexões lá no grupo, beleza? Vamos orar? Vou pedir para a Cícera orar hoje, que a Cícera ora tão pouco aqui conosco. Vou pedir para ela orar hoje. Vamos orar, então? Estava escrevendo que eu ia sair. Eu tenho 9 horas, eu tenho que estar saindo, mas dá tempo de orar. Vamos orar. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela capacidade de escolha que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui nas terças-feiras pela manhã. O teu Espírito Santo é lindo. E mesmo às vezes sem entender as palavras, o Senhor tem se revelado a nós, e o Espírito Santo tem feito esse trabalho lindo em nós, e nós só temos que te agradecer. Nós somos confrontados a deixar tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que vivemos até no dia de hoje. A tua palavra nos confronta a deixar e a entender que o Senhor é a única verdade em nós. Essa verdade que liberta, que nos liberta dos nossos erros, nos liberta de nós mesmos, como disse a Mara. E isso é tão bom, Jesus, isso é tão bom. Porque se não fosse essa verdade em nós, durante a nossa caminhada, nós não conseguiríamos, Senhor. Seríamos umas pessoas fúteis, pessoas vazias, pessoas sem a tua graça, pessoas sem ser aquilo que transborda, que é o Senhor. Jesus, muito obrigado, e que isso continue, Senhor, em nós, através do teu Espírito Santo. Nos confronte, nos aperfeiçoe, nos faça, Senhor, tentar nesse lugar que o Senhor preparou para nós, o lugar de filho. Nós não queremos ser escravos. E quantas vezes nos pegamos sendo escravos? Escravos de coisas, escravos de pessoas, escravos de situações, e isso entristece o nosso coração. E eu imagino o Senhor, como é que o Senhor fica quando olha para nós e nos vê como escravos e não fazendo parte da tua família. E é isso que nós queremos, Jesus, fazer parte da tua família, ser tuas filhas. É o lugar que nós desejamos estar. Muito obrigada, Jesus. E aquelas que não puderam, o Senhor sabe. Leva o teu bálsamo, leva a tua saúde, leva o teu vigor, leva a tua graça. E se falta encorajamento, Senhor, se falta
ânimo para estar conosco, o Senhor é essa dose, o Senhor é esta porção para as nossas vidas e entregue às nossas irmãs, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.